Mas agora eu vou falar da Ferroviária, da histórica Ferroviária, da Ferroviária que vai mandar de novo seus jogos na famosa Fonte Luminosa. Pô, quem é raiz, quem via Campeonato Paulista na década de 90 sabe da história da Ferroviária, que está retomando, né, essa história vitoriosa. Vai disputar a sua primeira rodada contra o Clube do Remo, que será o time que eu falarei em seguida. 2 recém-ascendidos, Série C para a Série B. E vamos lá. A Ferroviária não fez uma boa A2. Sim, a Ferroviária disputará a Série B do Brasileirão. Disputou a Série A2 do Paulista e não foi bem. O seu treinador é um cara, fala-se muito bem dele, que é Vinícius Bergatin, né? Ele que comanda a Ferroviária e disse que quer uma Ferroviária mais equilibrada para a Série B, porque é um campeonato de pontos corridos. Ele acha que a Ferroviária pode, sim, ser uma surpresa, porque seria uma surpresa qualquer coisa muito grande com a Ferroviária, não pela sua história, que tem muita, já falei aqui. Cara, eu nem vi muito time, porque quando eu me debati na minha pesquisa de jogadores que chegaram para a Ferroviária, eu vi alguns nomes, e desculpa de novo, galera, eu tinha que bater em nomes que passaram por aqui, pelo futebol paraense, por Remo, por Paysandu, e 2 nomes me saltaram aos olhos. Um deles, Netinho, que fez um bom campeonato estadual, se eu não me engano, pelo Água Santa, que não foi bem. Netinho, que jogou a Série B ano passado pelo Paysandu, era uma reserva, mas que entrava muita gente, inclusive não entendia porque ele não era titular. E a outra contratação bombástica da Ferroviária é o meio-campo criativo, ele que passou pelo Clube do Remo sem nenhuma saudade, mas foi muito quisto aqui, Série C, Albano. Sim, torcedor azulino, o seu time enfrentará a lei do ex com ele, Albano. E agora a gente vai falar do Clube do Remo de Antônio Baena, o Leão Azul de Antônio Baena, que volta para a Série B depois de uma passagem maluca em 2021, que começou bem, no meio do campeonato estava bem, ninguém imaginava, pum, caiu. E agora quer fazer diferente, está contratando muita gente, está montando o time, tem barulho fora de campo também, mas vamos lá. O treinador que chegou após a demissão de Rodrigo Santana, que levou o Clube do Remo ao acesso ano passado e teve, por causa da paralisação do Campeonato Paraense, 10, 11 dias de uma intertemporada no interior do Pará, é um cara novo, mais um jovem treinador, mas que também com muita rodagem na Série B. Ele é Daniel Paulista. Fez 2 jogos oficiais do Clube do Remo, quartas e semi do Parazão, inclusive a semi ontem, contra a Tunaluso brasileira, ganhou e disputará a final do Parazão. Sim, a final do Parazão será em maio, no meio da Série B. Terá esse repá, teve 2 jogos depois desse período de treinamento e vai estrear domingo contra a Ferroviária. Então é um recomeço de trabalho para o treinador Daniel Paulista, de CRB, de Sport, de Guarani. 42 anos, mas com experiência em tal competição, sabe exatamente, na teoria, o que fazer. E aí eu vou te dar coisas que você quer, nomes conhecidos do elenco do Clube do Remo. Vou falar 2 que eu acho que você que está assistindo, se é daqui já sabe, mas se veio, você os conhece. Um deles, Pedro Rocha. Sim, aquele Cruzeiro, Grêmio, Flamengo, ultimamente reserva no Criciúma, é ele mesmo, Pedro Rocha. E tem ao lado dele, que também estava no banco do Criciúma, mas é um nome conhecido porque passou pelo Flamengo, pela Udinese, e aí começou a rodar, lesões e tal, Felipe Viseu também está no elenco do Clube do Remo. A última contratação do Clube do Remo, que já jogou inclusive esses jogos, não tinha jogado, jogou, então vou usar ele como contratado, Caio Vinícius, volante, que veio, o último time dele era o Vitória
estreou pelo Remo, é um dos contratados para a Série B. Boa contratação? Parece que sim, vem jogando bem. Há uma especulação, se você estiver vendo esse vídeo, pode ter fechado, de mais 3 contratações. Uma delas que já está se falando muito é o Camutanga, zagueiro do Vitória, que é importante para o Vitória, mas passou por uma lesão grave ano passado e o Remo está tentando o empréstimo de Camutanga. É o único suco de especulação que eu vou falar para ti. Então, Ferroviária, Clube do Remo, disputam domingo a estreia na Série B, 2 recém-ascendidos, C para B. E onde está o Remo? Vai disputar a final do Parazão contra o seu rival, Paysandu, no maior clássico do universo, que é o Repá. Agora, voltando para a ordem alfabética, a gente vai falar no clube que tem relação com o Clube do Remo, vocês vão entender por quê. CRB, campeão estadual de Alagoas, mas que passou por muitas mudanças mesmo sendo campeão, e o seu presidente disse, essas mudanças são para conseguir o acesso. Paulo, o que tem a ver o CRB com o futebol paraense, no caso o Clube do Remo que tu citaste? Daniel Paulista foi durante 2 temporadas treinador desse CRB, que quando ele saiu para não cair, chamou quem? Hélio dos Anjos, que estava no Paysandu. Meu amigo, é barrados no baile. Você que é PlayStation talvez não saiba. Ela é uma... Procura a série do década de 90, Barrados no baile. Tu vai entender o que eu estou querendo dizer. No seu comando, Ari Barros, que foi diretor executivo no Paysandu, assume lá, e o treinador que foi campeão sai e assume ele. Ele! Barroca! Sim! Barroca é o novo treinador do CRB para Série B. Enfim. E aí, uma cara conhecida, eu poderia falar outros, mas não tem jeito. Você fala do CRB, você fala dele. Que tem aí uma possibilidade de ele virar cara conhecida de outro time. Uma possibilidade muito grande. Mas agora ele ainda é o centroavante capitão do CRB, que é Anselmo Ramon. Você vai ver os melhores momentos, os gols da Série B. Ah, jogo CRB contra tal time. Gol do CRB. Quem? Anselmo Ramon. Goiás está atrás dele. Goiás está atrás dele. Bora ver o que acontece. Mas esse é o rosto conhecido. Contratação, vem o zagueiro Anderson Jesus, que vem do Bolívar. Mantendo a ordem alfabética, vamos falar de Criciúma, de triste lembrança recente para o Clube do Remo. Criciúma derrotou o Clube do Remo na segunda rodada da Copa do Brasil. Treinador, ele, Zé Ricardo. Sim, balança no balança, porque não foi bem no estadual, né? Ficou naquela. Inclusive o jogo que o manteve para a Série B foi essa vitória e ida para a terceira fase da Copa do Brasil sobre o Clube do Remo. Um nome conhecido no Criciúma. Eu vou aproveitar e falar do nome conhecido e da contratação, tá? Porque ele estreia no jogo contra o Remo. E é um cara que passou pelo Coxa, teve seu nome falado aqui, já jogou no Fortaleza também, é um zagueiro conhecido, que é o Marcelo Benevenuto. Então ele hoje pode ser considerado uma contratação e um rosto conhecido. Deve trazer mais gente pontual, manteve o seu treinador mesmo depois de cair nas quartas de finais do seu campeonato. O jogo que eu falei da Copa do Brasil ajudou a sua manutenção, trouxe o Benevenuto, tem outras contratações aí pontuais, o Alisson também, goleiro, né, que volta, na verdade, se ele estava no Paysandu, ele volta, a história do Alisson é muito doida. O Alisson é anunciado agora pelo Paysandu, já anunciou que saiu e foi anunciado pelo Criciúma. Um time que nunca havia caído e caiu. Como, Paulo? Quem será? Ele, o Cuiabá. O Cuiabá, que eu também tenho a curiosidade semelhante ao Atlético Paranaense, de como o Cuiabá vai lidar com a segunda divisão, dessa vez caindo, né? Que já estava ali na Série A há muito tempo. Tem como seu treinador um cara que gera, como é que eu vou dizer? Não é amor e ódio, mas assim, desconfianças, ainda tem um bom nome. Guto Ferreira, né? O Cuiabá que vendeu o Isidro Pita e está contratando o Edu, que estava no Goiás, que agora quer o Anselmo Ramon. Aquele Edu que jogou no Brusque, no Cruzeiro, que subiu com o Cruzeiro.
que para mim essas são as caras conhecidas, tá? Só que tem um detalhe que eu acho que vale a pena pontuar e muito. O Cuiabá perdeu o título estadual para o Primavera. Isso foi uma zebralharaça. O presidente brigou com o vice, porque o vice disse que esse era um dia até mais triste do que o rebaixamento. O Cuiabá ia para o 5º título estadual direto, para o pentacampeonato. E já vai entrar na sua primeira queda, na Série B, tendo uma derrota dolorosa, muito dolorosa e diria até inesperada para o Primavera, que é, hoje, o campeão estadual em cima do Cuiabá. Vamos começar a chegar no final. Calma, tu tá? Vai devagar, vai maratonando, papito. É nós que heróis. Raio-X da Série B, papai. Um apanhadão, eu tô te dando várias infos. Tu não precisa ir em vários lugares. Tu já tens as tuas informações com garbo e elegância. Aqui não é nós que heróis. Vou pedir novamente. Você já é da nação? Seja muito bem-vindo. Deixa aquele like. Chama os amigos para compartilhar. Passa esse filme? Não, esse vídeo para todo mundo. Se tu tá chegando porque eu torço para um time tal, vim ver, me interessei, te inscreve no canal, deixa teu like também, compartilha para os amigos. Vamos invadir o Brasil. E agora eu vou falar dele, o Esmeraldino, o Periquito, mais um clube do Centro-Oeste, mais um clube, agora, de novo, outro, de Goiás. O Goiás, sim, Goiás de Túlio Maravilha, né? Porra, eu fui longe, aí vocês vão saber que eu sou velho. Enfim, antes de ser rei do Rio, o Túlio era rei de Goiás. Mas vamos lá. O Goiás, que é um time que também, quando tu olha, tá ali, disputando, tá brigando, tá querendo, já vai, vou subir, não sobe. Ano passado foi isso, quase sobe e não subiu. E ele vai mais para mais uma tentativa. Com o novo, velho, antigo, novo treinador. Ele. Talvez quiçá, o mais experiente, que já passou por lá. Wagner Mancini volta para o Esmeraldino, volta para o Goiás. Quem tem no seu elenco? Edu tinha, não tem mais. Quer o seu borrador? Bom, até agora, né? Não. Tinha falado, inclusive, do Nicolas, do Paysandu, que também já passou por lá. O que parece? Eles não queriam o Edu como centroavante, mas eles querem o centroavante. Cara, aí, como é que é falar do Goiás sem falar como cara conhecida, do cara que sim, talvez seja o rosto mais conhecido do Goiás nos últimos anos? O goleiro Tadeu, que já foi considerado inclusive para outros clubes do eixo e tal, mas se mantém lá, capitão, oscilou, teve uma situação com a filha também, tem umas histórias aí pessoais dos jogadores que é muito bacana. Até eu gravar o vídeo, repito, o Goiás queria Anselmo Ramon e também queria Thiago Heleno. Não tinha ninguém contratado que eu pudesse falar, porque já fez umas contratações também desde o estadual. Goiás ficou fora das finais, mano. A final, a gente vai falar, é Vila Nova, que é o campeão, contra o time. Inclusive, o Goiás perde para o Vila, na semi. Enfim, vou falar de um time paulista. Você está vendo que não tem tantos times paulistas dessa vez na Série B. Uns caíram, né? A dupla de Campinas caiu, outros subiram. Mirassol e Santos. Ficou o Botafogo, que eu já falei, a Ferroviária que subiu, e agora ele. Que no final do ano passado deu a famosa paçocada e permaneceu na Série B, que é o Novo Horizontino. Novo Horizontino esse que vem se estruturando, Novo Horizontino esse que vem fazendo campanhas sólidas, tanto no estadual, mais uma vez, passou para o mata e quer acabar com essa maldição e ir novamente para a Série A. Série A, Novo Horizontino, que já foi vice-campeão, com o pai do atual treinador, que já está lá há bastante tempo. Eu vou falar, eu não sou muito fã do Eduardo Batista, que é o treinador, mas ele já está lá há muito tempo. Falaram que ele ia sair dessa vez, mas se manteve, né? Ano passado, o Novo Horizontino talvez não, ficou na pior colocação para um time que é o 5º lugar, ou seja, ele foi o primeiro dos que não subiu, muito ruim, assim, no último jogo tinha chances. Caras conhecidos, Rafael Donato, tá lá. A contratação e o salário mais caro de todos os tempos do Novo Horizontino,
Matheus Friso, que foi tirado do Coxa, tá lá, é o meio-campista. Não é titular absoluto, mas é um bom jogador numa posição complicada. E tem ele, mais um que passou por aqui, Patrick Bray. E eu esqueci, acabei de ver aqui que eu esqueci de ver se tem ou não tem nova contratação. Se tu é aí de Novo Horizonte, um lugar muito legal, eu sou muito afim de conhecer, deixa nos comentários se tem algum novo contratado que eu assuma. Eu passei batido. Depois disso, a gente tem que falar sobre um time que eu até brinquei no início da temporada, que vários times, inclusive Remo e Paysandu, eram contra o proletariado, porque estavam dizimando esse time, que é o Operário de Ponta Grossa. Mais um time do Paraná. Só que esse time se tornou o campeão estadual e veio, se reformulou e conseguiu e chega fortíssimo para a Série B 2025. Conhecidos. Um deles fez um gol fundamental para o acesso bicolor aqui, que é o Jaci, ou Jaci, volante, que também ficou conhecido, já até brincou com isso, que ele estava dando entrevista do título. Chegou o adversário, diz para eles que foi roubado esse título. Aquele é o Jaci, ou Jaci, e tem o seu camisa 10, né, o seu meio-campista, que foi ventilado aqui no início da temporada no Clube do Remo, teve negociação sim, e ele ficou lá porque teve um belo aumento salarial, deram a 10 para ele, que é o Bosquila também, que é conhecido, já experiente. Os contratados são Miranda, zagueiro, não é aquele que já parou, mas veio do Vasco, é jogador novo, e o Ronald, um atacante que já passou por lá e está voltando. Mas eu queria falar de Bruno Pivetti, que quando eu vi que o treinador do Operário era o Bruno Pivetti, caramba, o Bruno Pivetti, mais um novo treinador, vocês estão vendo que a média de idade do treinador, tem jogador aí que bate com a média de idade do treinador. O Bruno Pivetti é um cara que surgiu muito rápido e tal, como em qualquer profissão que você é novo, né, tem os seus, e hoje parece que ele começa a ganhar sua maturidade. Fiquei muito feliz de ver que era Bruno Pivetti. Então, olho no Operário. O terceiro time de Goiás, o Vila Nova, que no início do ano, meu irmão, mas e vem alguém pro Remo, vem alguém pro Paysandu, não sei o que, pra time. Aí, moleque, não, mas o Vila Nova está interessado. Eu falei, meu irmão, o Vila Nova está interessado em todo mundo pela hoxa consagrada. E o Vila Nova é o campeão goiano e vem, dito também pelo seu staff diretivo, querendo o acesso. O conhecido, eu vou usar um jogador que passou muito tempo e foi importante, não saiu bem, tem tretinhas. Vila Nova, que tem tretinhas com o time do Pará, né, principalmente com o Paysandu, levou uma tunda de 10-0, juntando as duas finais da Copa Verde do ano passado, que é o João Vieira. Então esse vai ser o hoje conhecido, muito bom jogador, meio-campista. Talvez tenha sido ano passado o melhor jogador do Paysandu, foi contratado pelo Vila Nova, é titular no Vila Nova. João, libera teu coração, cara. Para de ser assim. Eu sei que as pessoas foram muito cruéis com a tua família, mas esquece isso. Tu joga pra caramba. E joga muita bola, tá? Presta atenção. João Vieira. Uma outra coisa que eu queria falar, um dos contratados para a Série B é o Juan Ribeiro. Torcedor bicolor, esses nomes você lembra. Juan Ribeiro vem como uma das joias da base famosa do Palmeiras. Ele foi artilheiro de uma das copinhas, aí ele vai para um time búlgaro, da Croácia, da Finlândia, enfim. Ano passado ele volta, joga pelo Paysandu, ele é reserva, no final ele entra como titular, tem 21 anos, muito novo e foi contratado. Quem é o treinador? O treinador é o conhecido Rafael Lacerda, mas que é novo também. Treinadores que são novos, mas que já têm experiência na competição. Rafael Lacerda, campeão goiano. Mais um recém-ascendido. O Volta Redonda, o Voltaço, o Taço, está de volta à Série B do Campeonato Brasileiro. O Voltaço chegou às semifinais do Cariocão. Tomou uma goleada do Fluminense? Tomou uma goleada do Fluminense. Mas fez o que tinha que fazer. Ficou à frente, por exemplo, do Botafogo. Não chegou à final? Não chegou à final. Cara conhecida, que já passou por aqui, numa Série B e já passou por Vasco, por Flamengo, por Fluminense e o lateral direito. O Wellington Silva. E para falar de um novo contratado, de novo,
eu vou puxar para cá jogadores que passaram por aqui, inclusive esse na Série B do Clube do Remo 2021, de triste lembrança. Lucas Tocantins, que estava inclusive no Novo Horizontino ano passado. Eu estava dando uma olhada aqui, o treinador é o Rogério Corrêa, que assumiu, que já era do Volta, aí ela sai e assume o Volta Redonda, acho que no meio da competição do ano passado, e sobe com o Volta Redonda, tá? Ele sobe com o Volta Redonda e vai disputar a Série B. Então o Roger, que subiu com o Atlético, começa a Série B, o Rogério Corrêa, é aquele ex-zagueiro, isso, é aquele mesmo, que subiu com o Volta Redonda, começa a Série C. Eu não tenho certeza do Vinícius Bergantin com a Ferroviária, mas eu tenho 80%, eu não tenho 100%. Ou talvez o único que tenha mudado de treinador é o Clube do Remo, porque o Rodrigo Santana começou e não vai começar a Série B. Quem vai começar a Série B é o Daniel Paulista. Então, Volta Redonda. Com ele, eu termino aqui esse raio-x, esse apanhadão que a gente está trocando ideia. Repito, desse conteúdo, eu já aqui falando contigo, eu tive um monte de ideia. Mas eu quero a tua sugestão, deixa nos comentários, deixa esse like, compartilha. Cara, ufa, deu um trabalho. Eu tentei ser o mais sucinto, o mais leve possível. Não quis entrar a fundo em todos os times, muito detalhe. Mas se você quiser, acompanhe o canal, porque a gente vai fazer a cobertura de Remo e Paysandu, mas vamos falar da rodada. Vai ter o É Nóis rodado, o Brasileirão é Nóis. Tem muita coisa bacana. Se tu já é da nação queirozense, pô, muito obrigado, faz tudo que tu sabe. Se tu tá chegando agora, deixa o teu like, te inscreve no canal, te torna membro desse canal de Garbo e Elegância, tá tudo aqui na descrição. Valeu? Já te convido novamente. Se você assistiu o vídeo até o final, agora vai ver a live, talvez você não esteja vendo ao vivo, tier list da Série B. Quem vai subir, quem vai cair. A gente cravou. Isso é pronto para dar merda, né? Pronto para dar merda. E se você quiser saber mais, por exemplo, da primeira rodada, mais do Paysandu, mais do Atlético Paranaense, tem pré-jogo, tem pós-jogo. Se você quiser saber mais da Ferroviária, mais do Clube do Remo, tem pré-jogo, tem pós-jogo. Tem muita coisa boa. Aqui é garbo, aqui é elegância, aqui é, meu querido. É nós, Queiroz. Vem com nós, papi.